Vamos dar continuidade, ao nosso estudo bíblico a respeito dos últimos tempos. Eu quero voltar a ler com vocês a nossa carta, na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. E vamos recapitular algumas coisas das quais já falamos na semana passada. E hoje vamos dar continuidade, amém, ao estudo a respeito dos últimos tempos, dos sinais. Queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavras do Senhor, isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Portanto, o Senhor mesmo dá da sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e no último dia haveria clareza em todas as doutrinas, para que a gente possa ter maior compreensão. O fato é tão real que eles acreditavam nessa ressurreição final, e geral, uma única ressurreição, que é a resposta que Marta dá a Jesus. Quando Jesus vai até Betânia, onde Lázaro havia morrido, e Jesus chega lá e diz, olha, mas ele há de ressuscitar. E ela diz assim, sim, Senhor, mas na ressurreição do último dia. É isso que ela responde, E, na realidade, era essa a percepção que os judeus tinham. Só que quando nós chegamos no Novo Testamento, depois que Jesus ele vem, Jesus traz, digamos assim, revelação, manifestação, esclarecimento de coisas que antes não eram tão claras no Antigo Testamento. Vamos fazer algumas leituras, e aquele que quiser fazer suas anotações, vamos lá. Então, temos manifestação da revelação, ou seja, após o Novo Testamento, após a vinda de Cristo, nós temos manifestação da revelação. Vejamos em 2 Timóteo, no capítulo 1, deixa ter um marcador no texto principal, e vamos lá para Timóteo, que está logo aí na frente de Tessalonicenses, 2 Timóteo, capítulo 1. E o versículo 10. Amém? Então Paulo, ele diz assim, olha. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Ou seja, ele trouxe essa vida. Ele trouxe luz, ele trouxe imortalidade, isso é, houve uma revelação, uma clareza, um descortinar de assuntos que até então eram um pouco desconhecidos. E a questão é que Paulo entra nessa carta justamente para esclarecer a dúvida de alguns irmãos, que era, e aí? E os que já morreram, não vão usufruir dessa glória de Cristo? E aí, os que já morreram vão ressuscitar na ressurreição do último dia. Só os vivos em Cristo que vão usufruir da vinda do Senhor e de tudo mais. E é aí que Paulo traz esse esclarecimento para mostrar que os mortos de nada diferem dos vivos. Os vivos não iam preceder em nada aos mortos. Ou seja, os que morreram ao longo dos anos, dos séculos, eles iriam usufruir da mesma glória que nós, os vivos, amém? Então, esse é o motivo que Paulo está trazendo esclarecimento nessa leitura que nós fizemos, Os irmãos estavam lá, puxa, de certa forma, e agora, Aqueles que morreram em Cristo, como é que fica a situação deles? Não vão usufruir, não vão gozar do reino, não vão gozar das bênçãos, da glória em Cristo? Aí Paulo começa a discorrer esse assunto, que ele fala no versículo 13, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecer de como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem.
né? Então aí começa a ficar bem claro, né? Isso já começa a dar clareza. Se antes os judeus imaginavam que haveria só uma morte, né, uma ressurreição final, agora não, agora já há uma certeza que os que morreram antes, eles da mesma forma irão gozar do mesmo gozo que nós, os vivos. Então vamos lá. Aprendemos também, sabemos que os salvos vão para o Senhor, né? Então vamos ver, vamos marcar alguns versículos. Filipenses 1, está um pouquinho antes de Tessalonicenses, né? Tessalonicenses, voltando Colossenses, Filipenses 1, e o versículo 21 e o 23, e é uma fala do apóstolo Paulo bem conhecida, que ele fala assim, no versículo 21, porquanto para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro, e o 23, ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então vejam, então já não é mais aquela percepção de morreu, vai aguardar uma ressurreição futura, não. Morremos, já estamos com Cristo. Amém? Aí é interessante essa questão, irmãos, porque algumas pessoas param para perguntar o seguinte, param para pensar, puxa, mas se o que morreu já está com Cristo, por que ele ressuscitar para se encontrar com o Senhor? Porque é isso que a Bíblia fala, não é verdade? É isso que a Bíblia fala. Aquele que morre está em Cristo, está com Cristo. E a Bíblia também diz que os que morreram ressuscitarão para se encontrar com o Senhor. Aí o interessante é a gente entender o seguinte, é claro que são gozos diferentes, né? Vamos dizer assim, quando o cristão morre, qual o lugar que ele está? No paraíso, porque é isso que Jesus fala ali para aquele ladrão que está na cruz, não é isso? Olha, hoje mesmo você estará comigo aonde? No paraíso. Então quando o cristão morre, ele vai para onde? Para o paraíso. Amém? Mas só que, para ele usufruir, né, dessa graça, primeiro, irmãos, que todos os mortos, têm que ressuscitar, têm que passar pela ressurreição. Todos. Uns para gozo e outros para desprezo. Mas todos os mortos hão de ressuscitar. Amém? Então fica bem claro agora que sabemos os salvos para onde vão. O descrente está no Hades, né? Então vamos lá, Lucas 16. Lucas no capítulo 16. E os versículos 22 e 23. Amém? Vamos lá. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado no inferno, ou seja, no Hades. Estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe e Abraão e Lázaro no seu seio. Então, se os salvos, eles morrem e eles vão para o paraíso, os descrentes, eles morrem e estão no Hades, ou seja, um lugar de sofrimento. Mas entenda que esse lugar, ele não é ainda propriamente a segunda morte, que vamos falar um pouco disso ainda hoje, tá? Então, ainda não é propriamente, digamos assim, o lago de fogo, ou seja, a condenação eterna. Da mesma forma que os salvos estão no paraíso, eles hão de ressuscitar e eles hão de entrar nas bodas do Cordeiro com Cristo. Amém? Da mesma forma, os que morreram sem Cristo estão no Hades, em tormento já, mas ainda não digamos, a sentença final ainda. Então, observa só. Também sabemos que nem todos iremos morrer. 1 Coríntios 15, 51. Paulo fala desse mistério dizendo, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos. Nem todos morreremos. Ou seja, Paulo, quando fala nos seus dias, ele está crente que Jesus voltaria no primeiro século, voltaria naqueles dias lá. Então, Paulo estava consciente disso, só que não foi bem assim, não é verdade?
Então Paulo agora já faz parte dos que dormem, né? Mas ele diz aqui, ó, nem todos iremos morrer. Ou seja, haverá pessoas vivas, claro, né? Quando Jesus vier arrebatar a sua igreja. Em quarto lugar, sabemos que haverá mais de uma ressurreição. Nós falamos disso na quarta-feira passada, vocês lembram? Haverá mais de uma ressurreição, né? Lá em Apocalipse 20, vamos lá em Apocalipse 20, a gente comenta um pouco e pontua aqui com o versículo, né? Apocalipse 20, e o versículo 6 diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então, a gente passa a saber também, diferente de Marta, que Marta achava que ia ter só uma ressurreição, né? A gente sabe que já existe mais de uma ressurreição. E a palavra diz aqui que é bem-aventurados que têm parte na primeira ressurreição, né? Então vejamos só, nós sabemos que essa primeira ressurreição, ela tem, digamos assim, partes. A primeira ressurreição tem a ressurreição daqueles que ressuscitaram quando Jesus morreu, né? Houve a ressurreição, acredito que lá em Mateus 27, 52, fala disso, né? Falamos na quarta-feira passada. Jesus também, ele é a primícia dos ressurretos, né? 1 Coríntios 15, 23, fala que Jesus, ele ressuscitou, e cremos, e toda a base do evangelho está em cima disso. E lá na nossa leitura principal, em 1 Tessalonicenses 4,16, Paulo diz que ao soar a trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão. Amém? Então, veja que há algumas, digamos assim, partes quanto à ressurreição. E ainda que em Apocalipse 4, ou Apocalipse 20, no versículo 4, fala ainda de uma parte dessa primeira ressurreição daqueles que morreram durante a tribulação, tá? O tempo da tribulação é um período de 7 anos. E o que nós, pré-tribulacionistas, ou seja, o que é um pré-tribulacionista? É aquele que acredita que Cristo vem arrebatar a sua igreja antes da tribulação. Então, enquanto a última semana, os últimos 7 anos, né? Os 7 anos, o anticristo vai reinar por 7 anos, não é isso? Os primeiros 3 anos e 6 meses de uma falsa paz, e os segundos 3 anos e 6 meses, ele se declara realmente quem ele é de fato. Nesse período, a igreja que foi arrebatada, ela está com Cristo. Isso é dado como as bodas, né? As bodas do Cordeiro. Então, nesse período, onde o anticristo está aqui na terra, e a igreja foi arrebatada, é claro, irmãos, que muitas pessoas que de repente não vigiaram, não guardaram a fé, despertarão para isso, entenderão, puxa, Jesus veio, arrebatou a sua igreja, e agora? E essas pessoas, elas não vão se prostrar ao sistema do anticristo, não vão querer receber a marca do anticristo, e aí é que está no versículo 4, Apocalipse 20, versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, veja só, dos que foram torturados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, nós sabemos, tá, que haverá mais de uma ressurreição, e também sabemos que a ressurreição, a primeira ressurreição, ela tem, digamos assim, vários tempos. Amém? Em quinto lugar, os mortos descrentes ressuscitarão no final do milênio, tá? Só no final do milênio que os que morreram sem Cristo hão de ressuscitar, que está também em Apocalipse capítulo 20, e o versículo 15, que diz: se
Vamos pegar aqui a partir do versículo 11, Apocalipse 20, a partir do 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mal aos mortos que nele estava, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia. Tá? E dentro dessa questão aqui, irmãos, algumas versões vão falar o inferno, ou algum no sentido o Hades, aquele lugar de tormento, ele dará aos seus mortos. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Como é que pode o inferno ser lançado dentro do lago de fogo? Então, é aquela questão, o lugar do sofrimento. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Isso é em quinto lugar. Então, os mortos em Cristo não seriam excluídos da alegria, do prazer, tá? De receber um novo corpo, da ressurreição, porque o fato é o seguinte: todos que morreram, quer seja para vergonha, quer seja para gozo eterno, irão ressuscitar. Amém? Então, maravilha. Em sexto lugar, todos os salvos e todos os mortos em Cristo terão um corpo transformado. Tá? Só recapitulando, vejamos 1 Coríntios 15. Esse capítulo é tremendo. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 50. Amém? Então, Paulo traz uma lição, um ensino glorioso. Ele diz: isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Ou seja, ninguém pode ir ao céu sem um corpo transformado. 51. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados todos seremos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo incorruptível se revista da incorruptibilidade, e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Aí, irmãos, vamos poder correr, se abraçar, jubilar, sorrir, saltar, se alegrar, glorificar, porque agora de fato estamos salvos. Amém? Não há mais uma sentença, não há mais nada que possa nos assegurar nesse mundo. Teremos corpo transformado, já ressurretos que morreram, e aí sim iremos estar com o Senhor pelos séculos dos séculos, para todos sempre. Amém. Amém? Glória a Deus. Mas uma coisa é certa: algumas pessoas dizem que o sofrimento não será eterno, né? Algumas pessoas dizem que, não, é que Deus irá destruir. Não, irmãos, a Bíblia não fala disso. A Bíblia fala de condenação eterna. Tá? O sofrimento, ele é eterno. Irmãos, quando a gente fala desse tipo de assunto, a gente falar do amor de Deus, e a gente falar da justiça de Deus, do juízo de Deus. Porque, como diz Pedro, numa das suas cartas, acredito que na segunda, se não me falha a memória, ele diz que muitos escarnecerão e dirão assim: mas cadê a promessa da sua vinda? Ou seja, pois as pessoas, elas zombam do juízo de Deus, do amor de Deus.
E nós sabemos que esse Deus que é tão grande em amor, ele é também tão grande em justiça. Eu não consigo falar do amor de Deus e da justiça de Deus sem me lembrar, já falei disso aqui. Sempre que eu falo disso, irmãos, eu lembro a balança, uma balança. Os mais antigos aqui sabem disso aqui, né? Antigamente a balança, hoje em dia é digital, né? A balança, né? Coloca lá, é digital. Antigamente ela era analógica, não é verdade? A mais moderna, ela tinha um prato só. Você colocava o peso em cima, o ponteiro ia, né, irmão Ito? Irmão que lidou bem com isso, sabe, né? Mas antes dessa, tinha aquela que tinha 2 pratos, não é verdade, irmão? Irmão, lembra dessa aí? Claro, lembra, né? E muitos aqui lembram, está lembrado? Quem lembra daquela balança de 2 pratos? É verdade? Os mais antiguinhos sabem, né? A geraçãozinha novinha aqui é só digital, não é verdade? Mas o que era que se fazia quando você ia comprar 1 quilo de feijão na mercearia, né? Porque antigamente era assim, né? O dono da mercearia, ele comprava aquela saca de feijão, né? Eu sei porque meu pai negociava também saca de feijão, saca de arroz, saca de farinha, saca de açúcar. Aí você chegava lá e dizia, eu quero 1 quilo de feijão. Como saber 1 quilo de feijão? Aí você tinha um peso correspondente a 1 quilo e você colocava num prato. Quando você colocava, aí baixava, né? Claro, 1 quilo, o outro. Aí você colocava um saco e ia colocando feijão dentro. Quando igualava, o que é que isso diz que está em? Tem 1 quilo exato, não é verdade? Aí eu quero 1,5 kg, você colocava 2 pesos, um de 1 quilo e outro de 500 gramas. Não era assim que fazia? Então, quando eu falo da justiça de Deus, irmãos, é igual essa balança. Um prato é o amor de Deus. O outro prato é o juízo, a justiça de Deus. Porque algumas pessoas dizem assim, mas Deus é amor. Deus não pune seus filhos. Opa, Deus não pune filho de Deus. Os nascidos de Deus, não. Mas aqueles que se rebelaram contra Deus, sim, meu irmão. Isso é normal. Isso não manifesta que ele é um Deus carrasco. Ele seria um Deus carrasco, ele seria um mau Deus, se ele não desse oportunidade igual a todos. Mas, irmãos, pode acreditar, haverá oportunidade igual para todos. Ninguém se perderá, porque Deus não foi com a cara de alguém e disse assim, opa, esse camarada aqui vai se perder. Não, de forma alguma. Ele é um Deus de amor. E como diz João, a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de ser chamado Filho de Deus. Amém? Então esse Deus de amor, ele é um Deus também de justiça, ele é um Deus de juízo. Amém? Ele é um Deus de juízo e de justiça. Você pode ter certeza disso. O tamanho do amor de Deus é o tamanho da justiça de Deus. Abra a tua Bíblia em 2 Tessalonicenses, onde a gente está, né? Agora no capítulo 1. Capítulo 1 de 2, tá? É 2 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo 3. Vamos ler para a gente contextualizar. Amém? Todos acharam? Diz assim, olha, irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus, no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor uns para com os outros vai aumentando. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Sinal evidente do reto juízo de Deus. Veja só, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação ao que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos
e ser admirado em todos os que crerem naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Então veja, esse texto que nós lemos, tanto ele fala, que Deus nos dará alívio das tribulações, como ao mesmo tempo ele fala que em chamas de fogo tomando vingança. O versículo 9, esses sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor. Irmãos, veja só, banidos. Aqui esse texto a gente viu o que? O amor de Deus e vimos o que? O juízo de Deus. Amém? Então não existe essa, irmãos, que Deus no final das contas vai ter dó de todo mundo, e vai, não existe, Isso aí é a doutrina do universalismo. O universalismo crê que no final de tudo todo mundo é salvo. Olha só, não, de forma alguma. Aquela parábola do trabalhador na seara, que o Senhor ele sai e ele contrata o que para trabalhar a partir da primeira hora, da segunda, da terceira, até a 11ª hora, não é isso? Aquilo não fala a respeito de salvação, aquilo fala a respeito de galardão, aquilo fala a respeito de obras, mas não de salvação, amém? No final, todos serão salvos, negativo, não é assim que funciona. A porta é Jesus, o caminho é Jesus, o tamanho do amor de Deus é o tamanho da justiça de Deus. Em 7º lugar, vamos falar agora sobre a vinda do Senhor. Irmãos, só para a gente ter uma ideia, a vinda do Senhor, imagina, Jesus, ele é Deus e ele está na eternidade, ele está na glória lá. Aí o que acontece? A Bíblia diz que desde os tempos remotos, Jesus morreu por nós antes de nós pecarmos. É isso que a Bíblia diz. Tá? Jesus morreu por nós antes da gente pecar. É isso que a Bíblia fala. Nos dias da eternidade. Mas vamos lá. Então, chegou o tempo de Jesus, ele vir à terra. E isso é dado como a primeira vinda do Senhor. Lá em Isaías, capítulo 9, está lembrado? Que o povo que andava em trevas viu tamanha luz. Aí ele fala, pois um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Capítulo 11 ainda de Isaías vai falar que ele será chamado Emanuel, é o Deus conosco. Então isso retrata a primeira vinda de Jesus. Você lembra no capítulo 6 de João, quando Jesus multiplica os pães, o que acontece no dia seguinte? As pessoas tentam arrebatar Jesus para fazê-lo rei, não é isso? Por quê? Porque os judeus, eles acreditavam da seguinte forma, que o Messias, o Cristo, o ungido de Deus, ele viria para reinar, e realmente ele vem para reinar. Mas só que aqui é estabelecido na vinda, quando se fala sobre a vinda do Senhor, são 2 tempos da vinda do Senhor. A primeira vinda e a segunda vinda. A primeira vinda do Senhor é quando ele tomou corpo, forma humana. Está lembrado lá? Filipenses 2, a partir do 5, E ele sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas tomou forma de homem, para morrer morte de cruz. Então, na primeira vinda de Jesus, ele vem não para reinar, ele vem para salvar. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Então é por esse motivo, a primeira vinda do Senhor. Ele não veio para reinar, irmãos, ele não veio para desfazer do Império Romano de forma alguma. Não foi com essa ideia que Jesus veio. Mas os judeus, na percepção deles, eles imaginavam que no dia que o Messias viesse, ele viria para realmente fazer do povo judeu um povo que iria reinar sobre a terra. Mas isso não está dentro do tempo da primeira vinda. Isso estará dentro do tempo da segunda vinda. Amém? Então a primeira vinda ele veio para salvar. Podemos dizer assim, naquela visão que João tem, quando ele olha no canto, lá em Apocalipse, aí ele diz assim, poxa, foi dado o livro para abrir, e não foi achado no céu, na terra, alguém que pudesse abrir os livros, e ele fica triste, ele começa a chorar, Aí,
Ele quando olha para o lado, ele olha para o canto. Olha lá, vamos lá, Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5. Apocalipse é fácil demais de achar, né, irmão? Basta fechar a Bíblia e abrir de trás para frente que chegou em Apocalipse, né? Apocalipse capítulo 5, a partir do versículo 1. Vê. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. O livro estava selado, irmão, não tinha como abrir. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu, João, chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado por toda a terra. Irmão, vê que cena maravilhosa. João fala, ele descreve aqui que o ancião disse para ele: não chore, porque o leão da tribo de Judá, aquele que venceu para abrir o livro e seus selos. Aí ele diz que quando ele olha, ele não vê um leão, ele vê o quê? Um cordeiro. Um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres. Chifres, na Bíblia, tem a ideia de poder. O poder de um animal, o poder do touro, o poder de um alce, o poder de um búfalo, está nos chifres dele. É ali que ele peleja, é ali que ele guerreia. Então, quando a Bíblia fala aqui, irmãos, de 7 chifres, está falando que ele é todo poderoso. Amém? Onipotente, todo poderoso. 7 chifres, por que 7? 7 é a totalidade de Deus, é o número da perfeição de Deus. Então, quando diz que esse cordeiro tinha 7 chifres, diz que esse cordeiro tinha todo o poder. Amém? E ao mesmo tempo ele tinha o quê? 7 olhos. Por que 7 olhos? Porque ele tudo vê, ele é onisciente, ele é sabedor de todas as coisas. Mas olha o detalhe desse cordeiro, ele estava como se tivesse sido morto. Então, nessa visão aqui, nós podemos ter uma dupla visão de Cristo. Primeiro, como o cordeiro, ele veio para morrer por nós. Está lembrado de João o Batista, que disse: esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a primeira vinda de Jesus, ele veio como cordeiro. Por quê? Para morrer. O cordeiro na Bíblia tipifica o quê? O sacrifício. Ele veio morrer por nós. Amém? Só que na segunda vinda ele vem como leão, porque o leão é o quê? O leão, irmãos, ele é o rei, não é verdade? O leão é o rei da selva, É o rei da savana, na realidade, Ele é o rei, o leão é o rei. A gente não vê na cadeia alimentar, digamos assim, os predadores, a gente sabe, que nos conflitos, mas na cadeia alimentar o leão, irmão, está lá no topo, está lá em cima. Então, a segunda vinda de Jesus, ele vem como leão. Ele vem para reinar. Ele não vem mais para morrer, ele vem para reinar. Isso é a segunda vinda de Jesus. Amém? Então, dentro aqui desse contexto, João consegue enxergar Jesus como cordeiro e como leão. Amém? O sacrifício de Deus e aquele que vem para reinar sobre todas as coisas. Mas ele vem para reinar quando? Na segunda vinda. Se você quiser anotar aqui, o texto em Isaías 34. Vamos ler? Vamos lá. Isaías 34. Irmãos, olha, para a gente entender Apocalipse, alguns livros da Bíblia que a gente precisa compreender um pouco. Isaías, Daniel, Gênesis. Para que a gente possa ter uma percepção. Vamos lá, Isaías no capítulo 34,
Isaías fala muito da segunda vinda do Senhor. Isaías fala muito, né, do milênio, fala muito de novos céus e nova terra. Então, Isaías fala muito do Apocalipse, irmão. Isaías 34, a partir do versículo 1 até o 6, diz assim: Chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai. Ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz, porque a indignação do Senhor está contra toda a terra, e o seu furor contra todo o exército delas. Ele as destinou para destruição e as entregou à matança. Os seus mortos serão lançados fora dos seus cadáveres. Subirá o mau cheiro, e do sangue deles os montes se inundarão. Todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e a folha da figueira. Porque a minha espada se embriagou nos céus. Eis que para exercer juízo desde sobre Emon, desce sobre Edom, e sobre o povo que destinei para destruição. A espada do Senhor está cheia de sangue, engrossada da gordura e do sangue de cordeiros e de bodes, da gordura dos rins de carneiros, porque o Senhor tem sacrifício em Bosra e grande matança na terra de Edom. Irmãos, esse texto, ainda que muito, né, de muitas figuras, ele começa a mostrar o juízo de Deus, a justiça de Deus, que se dará quando? Na segunda vinda. Ele vem como leão para reinar. Ele vem como leão para agir, para manifestar. Então João, quando tem essa visão, esse que morreu e ressuscitou, ele é digno de abrir os 7 selos. Amém? Então, quando falamos da vinda do Senhor, falamos em 2 etapas. A primeira ele veio como cordeiro, a segunda ele veio como leão. Amém? A primeira ele veio para morrer pelos pecadores, a segunda ele vem para reinar. Amém? Só que a primeira vinda já aconteceu. Não já aconteceu a primeira vinda do Senhor? Mas a segunda ainda não aconteceu. A segunda vinda não aconteceu. Amém? A segunda vinda do Senhor, ela vai se dar, irmãos, em alguns períodos, tá bom? Ou seja, alguns fatos, quando começar a acontecer, aí nós vamos ter a percepção, entender que realmente já é a segunda vinda do Senhor. E quanto a isso, alguns irmãos da igreja de Tessalônica estavam ainda meio confusos, né? Vamos lá em Tessalonicenses, voltar no nosso texto principal. Lá no capítulo, agora na segunda carta, tá? Segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Então, vê só o que é que diz aqui. Segunda carta, Tessalonicenses, capítulo 2. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Amém? Então, a respeito da vinda do Senhor, né, alguns irmãos da igreja de Tessalônica, alguns teólogos dizem que o sofrimento era tão grande que eles estavam vivendo nos seus dias, que eles já estavam crendo que o Senhor já estava manifestando a sua vinda, já estava se vivendo o dia, né? A vinda do Senhor. Mas estamos vendo aqui por etapas. Primeira vinda já aconteceu, a segunda ela é algo futuro, é algo escatológico, vai ainda acontecer. Amém? Vamos falar um pouco também sobre a segunda morte. Vamos lá em Mateus 10, 28. Porque nós aprendemos também, irmãos, que existem 2 mortes também. Mateus 10, e o versículo 28. Amém? Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Veja só. Isso aqui, irmãos, é muito interessante. Eu vou reler. Olha só. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer
no inferno tanto a alma como o corpo. Irmãos, isso nos traz uma ideia que aqueles que irão também ser condenados, não é só a alma que vai sofrer, porque todos vão de ressuscitar, irmãos. Os que morreram em Cristo, a igreja dos dias atuais, ao arrebatamento, terão seu corpo transformado, porque o céu não herda sangue e nem carne, não é isso? Da mesma forma, todos que morreram hão de ressuscitar. Como eu falei, uns para gozo e outros para desprezo. Os que vão também ser condenados, vão ser condenados em corpo também. Eles vão receber um corpo, não um novo corpo, mas vão receber um corpo. E é justamente isso que Jesus diz, olha, não temam, não tenham medo daqueles que podem só matar o corpo. O que é matar o corpo? Alguém, atenta contra a vida de alguém, e aquela pessoa deixou de existir, o corpo dela é sepultado, vai se decompor, mas ela só pode, se ela fizer isso, se ela atentar contra um cristão, ela não pode mandar esse cristão para o inferno, ela pode mandar esse cristão para debaixo da terra, mas não para o inferno. Aí Jesus diz, mas Deus, Ele pode matar tanto o corpo quanto a alma. A esse o homem deve temer. Amém? Ainda vejamos aqui ainda em Mateus, capítulo 25. E o versículo 41. Amém? Então, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Versículo 46. E irão esses para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Tá? Uma coisa que é interessante, irmãos, é para quem Deus criou o inferno? Deus criou o inferno para o homem? Não. Segundo a Bíblia, não. Porque nesse texto aqui do versículo 41, Jesus diz, foi preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. Quem são os anjos do diabo? São os demônios. O inferno, ou seja, o lago de fogo, tá? Essa ideia aqui de inferno aqui, pode ter certeza que tem a ideia do lago de fogo, a condenação eterna ou a sentença final, não foi feita para o homem. Mas muitos irão para lá por desprezarem a Deus. Vejamos Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20. Amém? Versículos 14 e 15. Nós já lemos, mas vamos contextualizar nesse assunto. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, a segunda morte, ela é o lago de fogo. Ela é a sentença final. Ainda capítulo 21 aqui, capítulo 21, versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Amém? Então, o que é a primeira morte? É quando a pessoa ela morre fisicamente. Tá? Primeira morte, morreu fisicamente. A segunda morte, irmão, essa ela morreu sem Cristo. A sentença final dela é a segunda morte. E de lá ninguém escapa. Jesus, quando faz alguma referência ao inferno, ele diz lá que o bicho lá não morre. Quem é o bicho? O diabo. Ele atormentará aqueles que estiverem lá para sempre. E também ele será atormentado. Porque ninguém acha, às vezes a pessoa tem a ideia que o diabo vai reinar no inferno, né? O diabo lá vai reinar. Não, meu irmão. Aquilo é o castigo dele.
O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Não foi, Deus disse, vou preparar um lugar para você reinar, tá bom? Então você vai se reinar lá. Não, meu irmão, aquilo é juízo de Deus para ele também. Ele vai sofrer lá. E certamente causar sofrimento também aos que estiverem lá. Amém? Outra questão que vamos ver também aqui para a gente ir entendendo, né, a respeito desses assuntos. A respeito o dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? Algumas vezes na Bíblia a gente vai ver o dia do Senhor, outras vezes vamos ver o dia de Cristo. E alguns teólogos entendem isso como duas questões diferentes. O que é o dia do Senhor e o que é o dia de Cristo? Bom, segundo alguns acreditam e segundo nós vemos até alguns textos têm realmente a ver com isso, irmãos. O dia do Senhor tem a ver com o dia do juízo. O dia do juízo do Senhor. O dia da justiça de Deus. O acerto de contas. O juízo final. Tá? Só que o dia do Senhor, irmãos, vamos dizer que ele vai começar mais ou menos assim. Ó. Isso aqui vai ser assunto para a gente falar depois. O dia do Senhor não é exatamente um dia. Foi o dia tal que aconteceu o dia do Senhor, né? Não. O dia do Senhor, ele é um período. E certamente ele começa o dia do Senhor. O dia do Senhor, ele vai começar com o dia de Cristo. O dia do Senhor não é o dia de Cristo. O dia do Senhor certamente começará com o dia de Cristo, porque o dia de Cristo na Bíblia vai nos trazer a ideia do dia do arrebatamento. Então, o dia de Cristo, que traz a ideia do arrebatamento, é o início do dia do Senhor, porque é a partir daí, quando a igreja é tirada da terra, que o anticristo começa a agir sobre a terra, que a injustiça começa a se multiplicar, que todos aqueles flagelos, todas aquelas trombetas, todos aqueles selos do Apocalipse começam a ser aberto, tocado e proferido. A ira de Deus, o cálice da ira de Deus começa a ser derramado. Nesse período, começa o dia da vingança do Senhor. Amém? Então, vamos ver alguns textos aqui. O dia do Senhor. Vamos embasar. 1 Tessalonicenses. Vamos lá voltar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira Tessalonicenses 5, de 1 a 13. Você deixou o marcador aí, né? Fica mais fácil. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 5, 1 a 13. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto. Aqui está para dar a luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como um ladrão, vos apanhe de surpresa. Tá? Então nos traz a ideia que esse dia do Senhor é um dia de juízo, e esse dia não nos apanhará, porque nós, como igreja, dos crentes pré-tribulacionistas, acreditamos que seremos arrebatados antes do juízo de Deus. Ainda vejamos em 2 Tessalonicenses, estávamos na primeira, né? Vamos para a segunda, no capítulo 2, e o versículo... Vamos ler apenas o versículo 1 e o versículo 12, para a gente não ler todo o texto aqui. Vamos pegar pelo menos aqui, vamos pegar o versículo 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos, 2. Aqui não vos demovais a vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor.
Vamos continuar lendo. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá. Veja só, o dia do Senhor não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então, veja só, alguns aqui estavam acreditando que estavam vivendo o dia do Senhor. Certamente alguém estava pregando isso. De repente, imagina-se que uma falsa carta, alguém escreveu uma carta no nome de Paulo, e Paulo está dizendo aqui, olha, não fiquem perturbados por palavra, por epístola, por espírito, tá? Porque o dia do Senhor vai acontecer a respeito, né? Não vai acontecer sem que primeiro aconteça. Aí ele começa dessa série de coisas. Versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Irmão, veja só. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente o que seja afastado, aquele que agora o detém. E muitos acreditam que o que detém, tá? O mistério da iniquidade é a igreja na terra. O Espírito Santo movendo na igreja na terra é o que detém a ação do anticristo. Mas quando a igreja é tomada, irmãos, já não há mais resistência. Aí sim, aí começa. Versículo 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, ou seja, lá no juízo final, lá em Apocalipse, né? E destruirá pela manifestação de sua vinda. Amém? Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, ou seja, o iníquo é o anticristo e ele vem segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Ou seja, o anticristo ele vem com todo o poder e eficácia de Satanás, irmãos, para fazer prodígio, sinais, milagres. Ele vem simplesmente para enganar. E muitos acreditarão. Mas Paulo está dizendo que não acontecerá o dia do juízo do Senhor, sem que primeiro a igreja seja tirada da terra, pois aquele que ainda o detém, a igreja, a presença do Espírito Santo na igreja. Aí algumas pessoas podem perguntar, mas pastor, o Espírito Santo nesse período, ele estará na terra? Irmãos, eu acredito que sim. O Espírito Santo é Deus, ele pode estar em qualquer lugar. E a gente entende e viu que haverá crentes na tribulação. Então, de alguma forma, a presença do Espírito Santo, sim. Mas como na igreja, não. É por isso que o anticristo ele vai se manifestar com toda eficácia. E Deus, Jesus, ele virá, e o matará, como diz aqui, e o Senhor matará, pelo sopro, ou seja, pela palavra da sua boca. Já está falando aqui já da destruição do anticristo aqui. Vejamos ainda aqui Isaías 2:12. Profeta Isaías. E já estamos finalizando. Profeta Isaías, capítulo 2, versículo 12. E diz: porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido. Então, o dia do Senhor é o dia do juízo, é o dia da justiça. Agora, o dia de Cristo é nos dado a ideia, a percepção, como o dia do arrebatamento. Então, vamos ver aqui, 3 versículos, 3 textos, melhor dizendo, e vamos finalizar o estudo por hoje. Vamos 1 Coríntios 1. 1 Coríntios,
capítulo 1, versículos 7 e 8. Amém? Então é dito assim: de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda Filipenses, um pouquinho para frente, né? Filipenses, capítulo 1 também. Filipenses 1, a partir do versículo 6. Amém? Filipenses 1, a partir do versículo 6 diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, até o dia do arrebatamento, que cremos que é o momento, o estágio final da salvação, né? Salvação é justificação, santificação e glorificação, né? Você lembra disso, né? Justificação, santificação e a glorificação. Versículo 7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de vós, de todos vós, na eterna misericórdia de Cristo, e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e culpáveis para o dia de Cristo. Amém? Ainda capítulo 2 e o versículo 16, que diz: preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Amém? Então, concluímos com esse esclarecimento sobre o dia do Senhor, o dia de juízo, e o dia de Cristo, o dia do arrebatamento. Amém? Então, é claro, falamos já disso aqui, mas só para a gente ter uma ideia, irmãos, o período do juízo, o período da tribulação, para nós que somos pré-tribulacionistas, que cremos dessa forma, é um tempo, irmãos, do ajuste de contas de Deus. Então, para nós que defendemos que a igreja será arrebatada, para que a igreja está na terra, se é um tempo que Deus vai entrar em juízo contra a terra? Não tem lógica. É verdade? Não tem lógica. Então, por isso a igreja ela é tomada primeiro. Amém? Deus abençoe. Vamos colocar de pé?